Glória a Deus, amados irmãos, que alegria é estarmos reunidos mais uma vez na presença do Senhor, buscando comunhão com Ele por meio da Sua santa palavra. É sempre um privilégio, uma bênção quando podemos parar tudo, silenciar as vozes do mundo e dar ouvidos à voz do nosso Deus. Que nesta hora o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nossos corações e que possamos sentir a sua presença de forma viva e verdadeira, pois Ele tem algo precioso a nos revelar. Para a edificação de nossas almas, leremos o livro de Juízes, capítulo 6. Então os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os filhos do Oriente contra eles, subiam contra eles e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em multidão, tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga a minha oferta e a ponha perante ti. E disse: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhes para fora debaixo do carvalho e lhes ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão,
e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do bosque que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade pela manhã, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que se edificara. E uns aos outros diziam: Quem fez esta coisa? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal, ou o livrareis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã morrerá. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Contenda Baal contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram-se no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após dele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após dele. Também enviou mensageiros a Aser, e a Zebulon, e a Naphtali, e saíram-lhes ao encontro, e disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e seca estiver sobre a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho espremeu um copo cheio de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Ainda provarei só esta vez com o velo. Rogo que só o velo esteja seco, e sobre a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava seco, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Somente esses versos. Santo é o nome do Senhor. Amém. Meus amados, quando lemos essa porção da palavra, sentimos imediatamente o peso da angústia que o povo de Israel estava vivendo. Não era apenas uma aflição comum, era um tempo de vergonha, de opressão e de completo esvaziamento da dignidade de um povo escolhido. O texto começa nos mostrando que, mais uma vez, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e, por isso, foram entregues aos midianitas por 7 anos.
7 anos de humilhação, 7 anos de medo, 7 anos escondidos em cavernas, fugindo, semeando e não colhendo, trabalhando e vendo tudo ser roubado, uma vida de esforço sem frutos. Quantas vezes também nós não passamos por tempos assim? Os midianitas não vinham sozinhos. Eles traziam consigo os amalequitas e os filhos do Oriente. Uma multidão inumerável que descia como gafanhotos para consumir tudo. Essa figura do inimigo vindo como uma nuvem de destruição é uma imagem muito clara do que o inimigo das nossas almas tenta fazer com a nossa fé: roubar, matar e destruir. Eles vinham com seus camelos, com seus gados, destruíam tudo e deixavam Israel totalmente empobrecido. E é neste ponto de quebrantamento, de total dependência, que o povo clama ao Senhor, quando a força do braço já não serve, quando a estratégia humana se esgota, quando os montes e as cavernas não dão mais segurança. É ali que o povo se lembra do seu Deus. E o Senhor, que é rico em misericórdia, ouve o clamor. Mas antes de enviar o livramento, ele envia um profeta, porque o Senhor é Deus de ordem, e antes de agir em favor do seu povo, ele trata com o coração. O profeta relembra as obras do Senhor. Eu vos fiz subir do Egito, vos livrei, vos dei esta terra. Ele os exorta: não temais os deuses dos amorreus, mas não obedecestes à minha voz. O Senhor mostra ao povo que o problema não era a força dos inimigos, mas a desobediência e a idolatria que haviam contaminado a luz. Quantas vezes também, irmãos, a dificuldade que enfrentamos não é causada pelas circunstâncias, mas por estarmos longe da vontade do nosso Deus. Nesse contexto, o Senhor escolhe um homem improvável, Ele estava malhando trigo no lugar usado para pisar uvas, não trigo. Era um sinal de que ele estava escondido, tentando fazer o impossível para sobreviver. Mas é ali, naquele lugar de medo, de esforço silencioso, de busca pela sobrevivência, que o anjo do Senhor aparece. E a primeira palavra é poderosa: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão não se via como homem valoroso. Ele responde com perguntas e queixas. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele estava confuso, sentia-se abandonado, lembrava das maravilhas passadas, mas via um presente desolador. Isso nos ensina que muitas vezes o sentimento humano de abandono não reflete a realidade espiritual. O Senhor nunca deixa os seus, mesmo com todas as dúvidas, o Senhor olha para ele e diz: vai nesta tua força. Porventura não te enviei eu? Aqui está uma chave para o livramento. Deus não precisa que estejamos prontos, Ele precisa que estejamos disponíveis. Gideão apresenta suas limitações. Sou o menor da casa de meu pai. Minha família é pobre em Manassés. Mas o Senhor não está olhando para a condição social, para a força militar ou para o prestígio familiar. O Senhor diz: eu hei de ser contigo. Essa é a garantia da vitória. Queridos irmãos, quantos de nós já ouvimos o chamado de Deus em momentos de completa insegurança? Quantos já sentiram no coração o impulso de agir, de romper com o pecado, de restaurar o altar quebrado, mas imediatamente foram lembrados das próprias fraquezas? A história de Gideão nos mostra que o Senhor escolhe os pequenos para confundir os grandes, os fracos para confundir os fortes e os desprezados para que a glória seja toda dele. Gideão pede um sinal e o Senhor pacientemente confirma com fogo. A oferta é aceita com fogo do céu, o que simboliza o selo do Senhor sobre aquele chamado. Gideão se prostra com temor, mas o Senhor o conforta. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ele edifica um altar e chama aquele lugar de O Senhor é Paz. Isso revela
a transformação que já começa a acontecer, do medo para a confiança, da dúvida para a certeza. Que até aqui o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Gideão recebe uma ordem direta do Senhor, derrubar o altar de Baal que pertencia à sua própria casa, ao seu pai, e cortar o bosque que estava ao lado. Em seguida, deveria edificar um altar ao Senhor e oferecer um sacrifício com a madeira daquele bosque destruído. Irmãos, isso é muito profundo. O Senhor não apenas chama Gideão para livrar o povo, mas começa com a restauração da adoração. Não havia como vencer os midianitas enquanto o altar de Baal estivesse de pé. A vitória externa começa com a purificação interna. Antes da batalha no vale, há uma batalha espiritual dentro de casa. O Senhor está nos mostrando que a verdadeira libertação começa no coração, nas raízes, naquilo que está escondido dentro da casa, muitas vezes disfarçado de tradição ou de cultura familiar, mas que precisa ser arrancado. Gideão obedece, mas o faz à noite com temor. Mesmo assim obedece. E o Senhor honra a obediência, mesmo quando ela vem acompanhada de medo. Às vezes pensamos que a fé é ausência de medo, mas não é. A fé verdadeira é obedecer, mesmo quando o coração está tremendo. É confiar na palavra do Senhor e agir, mesmo sem ver a segurança ao redor. Pela manhã, a cidade está em alvoroço. Descobrem que foi Gideão quem derrubou o altar e querem matá-lo. Mas vejam, irmãos, que o pai de Gideão, Joás, levanta-se para defendê-lo. Ele diz algo extraordinário. Contendereis vós por Baal? Se é Deus que por si mesmo contenda. O Senhor estava começando uma obra de convencimento e purificação, até mesmo naqueles que antes serviam ao falso Deus. Quando um servo se posiciona em fidelidade, o Senhor faz até mesmo os adversários reconhecerem a verdade. Gideão então recebe o novo nome, Jerubbaal, aquele contra quem Baal contendia. Esse novo nome não era apenas um apelido, era um marco, um sinal de que Gideão havia rompido com o passado e assumido o chamado de Deus. A partir desse ponto, o Espírito do Senhor reveste Gideão. Que cena gloriosa! O homem que se via pequeno, agora é tomado pelo Espírito Santo e começa a reunir os exércitos. Ele toca a buzina, símbolo de proclamação, de ajuntamento, de preparação para a guerra, e os abiesitas o seguem. Mensageiros são enviados e outras tribos se juntam a ele. Deus estava começando a transformar aquele homem e, através dele, levantar todo um povo. Mas mesmo revestido do Espírito, Gideão ainda busca confirmação. Ele pede um sinal com o velo de lã. Primeiro que o orvalho esteja somente no velo e a terra seca, depois que o velo esteja seco e a terra molhada. E Deus responde com paciência, confirmando os sinais. Quantas vezes, irmãos, também buscamos confirmação no nosso íntimo? Às vezes o Senhor já falou, já selou, já moveu, e mesmo assim o nosso coração frágil pede mais uma prova. E o Senhor, que nos conhece profundamente, entende a nossa estrutura e nos trata com paciência. Não foi a ousadia de Gideão que atraiu o favor de Deus, foi a sinceridade. Ele não era rebelde, era apenas frágil. E o Senhor conhece a diferença. Esse trecho da palavra é um retrato da nossa caminhada de fé. Primeiro, o chamado nos encontra onde estamos muitas vezes em lugares escondidos, tentando sobreviver. Depois, vem a revelação da presença de Deus. O Senhor é contigo. Em seguida, o Senhor nos dá uma missão que parece muito maior do que nós, mas nos garante: eu serei contigo. Daí começa a jornada. Primeiro a limpeza do altar, depois a restauração da adoração.
e então o revestimento com o Espírito Santo. Irmãos, isso é poderoso demais, porque mostra que Deus não nos envia despreparados. Ele nos forma no caminho. E mesmo quando ainda vacilamos, Ele reafirma, Ele confirma, Ele consola. Quantos aqui, nesta hora, podem se ver em Gideão? Sentem-se pequenos, escondidos, sem forças, mas ouvem o Senhor dizendo: eu sou contigo. E quando obedecem, mesmo com medo, o Senhor honra. E quando clamam por sinais, o Senhor responde: isso é graça, isso é amor, isso é a maneira como nosso Deus age. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, agora nossos olhos espirituais se voltam para a grandeza do agir de Deus, que transforma não apenas situações, mas corações. Quando o Senhor toma a vida de um servo como fez com Gideão, não é apenas para operar livramentos temporais, mas para estabelecer uma aliança, para gerar um testemunho que ecoe por gerações. Vemos Gideão ser revestido pelo Espírito do Senhor, mas ao mesmo tempo ele permanece sensível, humilde, cuidadoso. Ele não se exalta, não corre na frente, não confia na força adquirida. Ele ora, pede sinais, espera respostas. Isso revela uma característica profunda de alguém que depende totalmente de Deus. A obediência que não se apressa, a confiança que busca a direção a cada passo. O Senhor, por sua vez, mostra que não se impacienta com os que buscam sinceramente a sua vontade. Ele responde com clareza, com poder, com amor. Gideão coloca o velo na eira e pede a confirmação, e Deus o responde. No dia seguinte, ele pede outra prova e Deus responde de novo. O Senhor estava moldando aquele coração, trabalhando as inseguranças, fortalecendo a fé de maneira pessoal e íntima. Isso nos ensina que o processo de Deus não é apenas nos enviar, mas nos preparar no caminho, lapidar o vaso para que a glória seja dele. Não podemos ignorar o contraste entre o início e o fim deste capítulo. No início, Israel estava escondido, humilhado, empobrecido, com a voz calada. No fim, vemos um homem comum, de família pobre, se levantando como líder, recebendo direção divina e unindo tribos para uma causa santa. O Espírito do Senhor muda tudo. Quando ele entra em cena, a fraqueza se torna força, a dúvida se torna fé, o silêncio se torna proclamação e a vergonha é substituída por honra. Que transformação gloriosa! E observem, amados, que essa obra começa com um altar. Antes da batalha, antes da espada, antes do exército, vem o altar. A restauração do culto, a consagração da oferta, a presença do fogo que consome o sacrifício. Hoje o Senhor também nos chama a restaurar os nossos altares. Quantas famílias estão com seus altares derrubados, substituídos por entretenimentos, costumes do mundo, idolatrias disfarçadas. Quantos corações estão tentando guerrear espiritualmente sem antes restaurar o altar diante do Senhor? Ele está nos chamando a voltar, a derrubar o altar de Baal que talvez esteja erguido em nossos pensamentos, em nossas vontades, em nossos desejos carnais, e no lugar dele erguer um altar ao Senhor com santidade, com renúncia, com fé viva. E aquele gesto de Gideão, de pegar a madeira do bosque idólatra para queimar no altar do Senhor, é um sinal de total rompimento. Não só destruiu o que era errado, mas consagrou até os restos ao Senhor. Isso é entrega total. Não apenas abandonar o pecado, mas usar até as ruínas dele para glorificar a Deus. Que coisa profunda! O Senhor não quer apenas que a gente se afaste do mal. Ele quer que tudo em nós, até aquilo que foi ferida,
dor ou tropeço, se transforma em louvor e glória para o seu nome. E notem, irmãos, que esse agir começa na noite. Gideão agiu à noite, escondido, temeroso, mas obediente. O céu não esperou o amanhecer para aceitar a obediência. Às vezes, queremos que tudo esteja claro, que o caminho esteja visível, que o reconhecimento venha primeiro. Mas o Senhor honra aqueles que o obedecem mesmo sem aplauso, mesmo no escuro, mesmo em silêncio, porque Ele vê o coração. E quando Gideão tocou a buzina, aquele mesmo povo que se escondia em cavernas começou a se levantar. Quando um servo se dispõe, outros se encorajam. Quando alguém se coloca na brecha, o Espírito age e a igreja se une. Irmãos, isso é para nós hoje. O Espírito ainda quer revestir, o altar ainda precisa ser restaurado e a trombeta ainda precisa ser tocada. Quem está ouvindo o chamado do Senhor nesta hora? Quem está disposto a romper com o velho, com os ídolos, com os altares estranhos e a dizer: Senhor, usa a minha vida, ainda que eu me sinta o menor? A resposta do céu será a mesma: eu serei contigo. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos amados. Que presença é essa que sentimos quando a palavra nos encontra, quando o Espírito começa a trabalhar em nosso interior? Não é apenas uma leitura, é um trato, é uma visita, é um abrir de olhos. E agora, nesta porção que temos diante de nós, sentimos o Senhor despertando o nosso coração para que não fiquemos apenas como ouvintes, mas como participantes desta obra viva que é o Evangelho. Porque o que o Senhor fez com Gideão não é apenas uma história antiga, é um modelo de como ele age com os seus até hoje. Quem aqui nunca se sentiu como Gideão, escondido, pressionado por lutas, vivendo o dia a dia como quem apenas tenta sobreviver, malhando trigo no lagar, fazendo o que pode para não perder o pouco que resta? A aflição vem, o medo se instala, os inimigos se multiplicam e o coração se cala. Mas é exatamente ali que o Senhor aparece. Ele não aparece quando tudo está em ordem, quando tudo está certo, quando a estrutura está firme. Ele aparece na cova, no esconderijo, no lagar. Ele se revela no momento da angústia, porque é ali que ele mostra que a nossa força não está nas condições externas, mas na sua presença. E a primeira palavra que ele libera é: o Senhor é contigo. Essa palavra muda tudo. Gideão ainda não havia sido transformado em guerreiro, ainda não havia derrubado altar algum, ainda não havia reunido exércitos, mas o Senhor já via nele um homem valoroso. Porque o Senhor não nos vê como estamos, Ele nos vê como seremos quando obedecemos à sua voz. Aleluia! Ele olha para o interior e ali, naquele exato momento, começou uma mudança irreversível. Uma chama foi acesa, mas Gideão, como tantos de nós, responde com dúvida: por que tudo isso nos sobreveio? É a pergunta que tantas vezes grita em nossa alma: se o Senhor é comigo, por que estou passando por isso? Onde estão os sinais? Onde estão os milagres? E a resposta de Deus não é uma explicação, mas uma missão. Vai nesta tua força. É como se o Senhor dissesse: não te dou uma justificativa, te dou um propósito. A força que te sustenta não é tua, é minha. Eu estou contigo. Irmãos, essa palavra é para alguém nesta hora. Talvez você esteja esperando que Deus te explique os porquês, mas Ele está te dando um chamado. Não é hora de entender, é hora de obedecer, e na obediência tudo se revelará. Gideão se reconhece pequeno, limitado, o menor da casa.
Isso é comum quando a glória de Deus nos visita, enxergamos quem realmente somos. Mas é justamente a nossa fraqueza que permite que a força de Deus se manifeste. E o Senhor sela: eu hei de ser contigo. Esse eu sou contigo é a marca dos que caminham com Deus. Foi assim com Moisés, com Josué, com os profetas, com os apóstolos, e é assim conosco. O Senhor não promete ausência de lutas, mas promete sua presença em meio a elas. E a presença do Senhor começa a trazer transformação. Gideão pede um sinal e Deus responde com fogo. Irmãos, o fogo desceu sobre a oferta. Isso é profético. Quando há sinceridade, quando há entrega, quando há reverência, o fogo do céu confirma. E após ver aquele fogo consumir a carne e os bolos, Gideão se prostra, teme, pensa que vai morrer, mas o Senhor o acalma com palavras de paz: não temas, não morrerás. Essa é a paz que excede o entendimento. Não é ausência de conflito, é a certeza da presença de Deus no meio da guerra. Por isso ele ergue um altar e o chama de O Senhor é Paz. Esse nome ainda ecoa hoje, irmãos, porque onde o Senhor está, há paz. Mesmo no vale, mesmo diante do inimigo, mesmo quando tudo parece incerto, há paz. Depois disso vem o maior desafio: derrubar o altar de Baal. Não era um altar qualquer, era o altar do pai dele. Quantas vezes o primeiro altar que o Senhor nos manda destruir está dentro da nossa própria casa? Tradições, vícios, costumes, palavras malditas, heranças espirituais que nos prendem. O Senhor nos chama para romper com tudo aquilo que o desonra, ainda que isso cause conflito, perseguição, isolamento. Mas Gideão obedece. De noite com medo, mas obedece. E o Senhor aceita. Isso nos mostra que a obediência vale mais que a coragem humana. O Senhor olha para o coração que decide fazer a vontade dele, mesmo tremendo. E quando Gideão toca a buzina, o povo se ajunta. Irmãos, há um mover que começa com o servo. Quando alguém decide ser fiel, o Espírito começa a agir, começa a reunir, começa a levantar os que estavam escondidos. A trombeta ainda está soando. Quem está ouvindo, quem está se juntando, quem está se levantando? Gideão era o improvável, mas se tornou instrumento de Deus. Isso é graça, isso é poder de Deus. Que estejamos atentos à voz do Espírito nesta hora. O Senhor ainda chama, ainda envia, ainda transforma, e quem diz sou fraco, ouve, eu sou contigo. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, agora que ouvimos e sentimos o peso desta palavra viva, precisamos abrir o coração para aquilo que o Senhor está nos mostrando sobre nós mesmos. A história de Gideão não está escrita apenas para ser lembrada como um grande feito do passado, mas como um espelho da nossa própria caminhada com Deus. Porque cada um de nós, em algum momento da vida, já se viu em um lagar espiritual, pressionado, escondido, lutando contra o desânimo, contra a escassez, contra a sensação de que nada floresce, que tudo está sendo levado pelo inimigo. Quantos já não passaram por momentos em que trabalharam tanto, semeando em oração, em esforço, em dedicação, e quando esperavam colher, tudo era consumido por circunstâncias difíceis, por lutas que não paravam de vir, como uma multidão de midianitas descendo? É nessas horas que a alma se entristece. É nesses dias que até a fé começa a se apagar e a gente se pergunta: por que tudo isso? Onde está Deus? Por que Ele não responde? Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. Talvez você esteja escondendo sua dor, tentando proteger o pouco que restou da tua fé, se agarrando a migalhas de esperança enquanto o mundo ao redor parece em ruínas. Mas esta palavra chegou até você hoje para dizer: o Senhor é contigo
homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. Ainda que você se veja pequeno, fraco, insignificante, o Senhor já enxergou em você um instrumento poderoso nas suas mãos. Não porque você é forte, mas porque Ele é contigo. O altar que o Senhor te pede para derrubar talvez não esteja tão longe. Pode estar na tua rotina, no teu lar, nos teus hábitos, nas tuas escolhas. Às vezes é uma relação que está te afastando da presença de Deus. Às vezes é o orgulho, a vaidade, a incredulidade que foram se erguendo como altares de Baal dentro do coração. O Senhor não quer apenas que você creia no livramento. Ele quer que você prepare o caminho para que esse livramento venha. E o caminho começa com arrependimento, com renúncia, com coragem de desfazer aquilo que desagrada ao Senhor. O Senhor não está pedindo que você guerreie primeiro, Ele está pedindo que você o honre primeiro, que consagre o altar, que entregue o teu coração inteiro. Talvez você esteja esperando uma confirmação, como Gideão, e o Senhor, na sua misericórdia, está confirmando. Esta mensagem é um sinal. Esta visita da palavra à tua vida é uma prova viva de que Ele te viu, te escolheu e está te chamando para um propósito maior. Você não foi esquecido. O tempo de esconderijo vai acabar. Deus vai te usar, mas é preciso obedecer agora. É preciso dar os primeiros passos em direção ao altar, derrubar aquilo que está errado, tocar a trombeta dentro da tua casa, clamar, reunir tua fé, porque o Espírito do Senhor ainda reveste os Gideões desta geração. E talvez você diga, mas eu tenho medo. Gideão também teve. Ele obedeceu à noite. Isso quer dizer que o medo não é uma desculpa para não agir. Deus entende teu medo, mas Ele espera a tua fé. Fé não é ausência de temor, é a decisão de seguir mesmo com o coração tremendo. E quando você der o passo da obediência, o Espírito virá sobre ti. Aleluia! O mesmo Espírito que revestiu Gideão vai te tomar com poder e o teu nome será lembrado não como alguém que fugiu, mas como alguém que venceu. O Senhor está levantando nesta geração homens e mulheres que não vão mais viver se escondendo em cavernas espirituais, mas que se levantarão para proclamar: o Senhor é paz, o Senhor é comigo, eu vou obedecer. É tempo de restaurar o altar, é tempo de tirar os ídolos escondidos, é tempo de ser revestido do Espírito, é tempo de tocar a trombeta da fé. Gideão começou com medo, mas terminou em vitória. E o mesmo Deus que o levantou está te chamando agora. Você vai continuar escondido ou vai obedecer? Vai continuar esperando tudo melhorar? Ou vai se levantar agora mesmo com o pouco que tem e dizer: Senhor, eis-me aqui. A obra não depende da tua força, depende da tua disposição. O Senhor é contigo. Louvado seja Deus, meus irmãos. Que presença gloriosa se manifesta quando abrimos o coração para ouvir a voz do Senhor. Desde o início desta reflexão, sentimos que o céu está atento, que o Espírito Santo está passeando em nosso meio, tocando em vidas, quebrando resistências e acendendo brasas vivas que estavam quase apagadas. Não foi à toa que o Senhor nos levou ao livro de Juízes, capítulo 6. Há algo profundo acontecendo nos bastidores da alma. O Senhor está levantando uma geração que não vai mais se esconder. Uma geração que vai derrubar os altares errados e restaurar a verdadeira adoração. Uma geração que será revestida com o poder do Espírito para cumprir o propósito que foi escrito nos céus antes mesmo do nascimento. Hoje entendemos que o chamado de Deus não depende da força natural, nem da posição social, nem da condição familiar. Gideão era o menor da casa mais pobre, escondido, temeroso, desacreditado até por si mesmo. Mas Deus olhou para ele e viu um instrumento. Deus olhou para o escondido e chamou de valoroso.
Isso nos revela que o Senhor não escolhe pelo que os olhos humanos enxergam. Ele escolhe pelo coração que se dispõe. Ele não busca os mais preparados. Ele prepara os que dizem sim. E aquele sim que Gideão deu mudou tudo. O sim que começou no silêncio da noite, escondido por medo, foi honrado no céu e confirmado com fogo. Foi esse sim que derrubou altares, que levantou um exército, que trouxe livramento para todo um povo. Irmãos, há um poder extraordinário em um coração obediente, e essa obediência precisa nascer em nós agora. Chegou o tempo de parar de olhar para as nossas limitações e começar a olhar para a presença do Senhor que nos chama. Se o Senhor é contigo, quem será contra ti? Se o Senhor prometeu estar ao teu lado, quem poderá impedir a obra? Os midianitas eram muitos, eram fortes, tinham camelos, tendas, pareciam invencíveis. Mas bastou um servo obediente para que toda aquela estrutura caísse por terra. O inimigo pode parecer grande, mas um Gideão com Deus vale mais do que 1000 guerreiros sozinhos. Porque quando o Espírito do Senhor reveste alguém, até o céu se move em favor dele. O Senhor não apenas nos livra, Ele nos levanta para sermos instrumentos de livramento para outros. Então hoje, nesta conclusão, deixo esta pergunta ecoando nos corações. Até quando você vai se esconder? Até quando você vai duvidar daquilo que o Senhor já falou? O tempo de se sentir pequeno acabou. O tempo de malhar trigo escondido terminou. Agora é tempo de erguer o altar, de tocar a trombeta, de chamar os irmãos à guerra santa da fé, de confiar que o mesmo Deus que confirmou com fogo também te revestirá com poder. Você que ouviu esta palavra, não endureça o coração. O Senhor está à porta. Ele está batendo. Ele está te chamando. Gideão disse: ai, Senhor meu. Mas depois ele disse: o Senhor é paz. Ele começou com medo e terminou com fé. Essa também pode ser a tua história. Basta obedecer, basta crer, basta se render, porque o Deus que chamou Gideão também está te chamando agora. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Santo é o nosso Deus que fala, confirma, visita, transforma e envia. Se você sentiu o toque desta palavra, não a ignore. Ore, se derrame, faça como Gideão, prepare o altar, ofereça sua vida e creia. O Senhor fará maravilhas por tua causa. A paz de Deus seja com todos os corações que ouviram esta mensagem. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença estamos nesta hora santa, nos curvamos diante da Tua majestade com temor e com reverência. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, que nos falaste por esta porção viva da Tua palavra. Sentimos a Tua voz queimando em nossos corações. Sentimos o Teu Espírito nos visitando, nos sondando, nos chamando para mais perto. Ó Deus Altíssimo, assim como Tu visitaste Gideão no lagar, visita nesta hora o coração daquele que está escondido, cansado, humilhado e acha que já não tem mais forças. Mostra a ele, Senhor, que ainda há um propósito, que ainda há um chamado, que o Teu olhar nunca se afastou e que o Teu amor nunca deixou de cercá-lo. Senhor, quebranta os nossos corações para que possamos derrubar os altares de Baal que ainda estão erguidos em nossas vidas. Tira do nosso meio, ó Deus, tudo aquilo que impede o Teu agir, tudo que ocupa o Teu lugar. Arranca, Senhor, os ídolos ocultos, as práticas escondidas, os pensamentos que nos afastam de Ti. Dá-nos a coragem de obedecer, mesmo quando o medo grita. Dá-nos a ousadia de agir conforme a Tua vontade, ainda que estejamos tremendo por dentro. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado
e que aquele que te obedece, mesmo com temor, verá a tua glória. Senhor, veste-nos com o teu Espírito, como revestiste a Gideão. Dá-nos força para tocar a trombeta da fé, para proclamar a tua palavra com ousadia, para unir os corações, para levantar os caídos, para ser canal de bênção na nossa casa, na nossa congregação e por onde quer que formos. Derrama sobre nós o teu poder. Não queremos andar por vista, queremos andar pela fé. Não queremos confiar em recursos humanos, mas depender inteiramente da tua direção. Conduz-nos, Senhor, a uma vida de santidade, de separação, de fidelidade. Que esta oração suba como incenso agradável diante do teu trono. Que o teu povo, Senhor, não se cale, mas se levante como Gideão. Que os que estavam fracos se fortaleçam. Que os que estavam caídos sejam levantados. Que os que estavam secos, sem esperança, recebam agora um sopro novo do teu Espírito. Reaviva, Senhor. Restaura, renova, ressuscita o ânimo, a fé, a obediência e, acima de tudo, Senhor, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que tudo o que fizermos daqui para frente reflita a tua presença e teu poder. E quando vierem os midianitas espirituais, as lutas, as investidas do inimigo, que sejamos achados firmes, revestidos, obedientes e prontos para ver o teu livramento. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, oramos com fé. Amém.